Olá, pessoal! Pedido de vocês é uma ordem. Vocês pediram um pouquinho de ECA? Então vamos falar de ECA. Hoje falar sobre liberdade, respeito e dignidade. Vem comigo. Então vamos falar aí um pouquinho hoje sobre os aspectos de respeito, liberdade e dignidade. Neste aspecto, que é um dos direitos fundamentais disciplinados lá no ECA, nós tivemos uma importante alteração no ano de 2014 com a Lei da Palmada. Vocês lembram do caso menino Bernardo? Né, aquele que foi morto pela madrasta, daí né, que tinha também a questão do pai envolvido, toda uma situação em que a criança era humilhada, um adolescente já, né? Era humilhado, ridicularizado, que chegou inclusive aí com a sua morte. Então a gente vê este aspecto de que uma criança e um adolescente, eles devem ter respeitado os seus direitos de liberdade e dignidade, ter seu respeito, tá? Então não é porque é uma criança, não é porque é o meu filho, que eu posso fazer como eu entender bem quiser, posso te tratar de qualquer maneira. Eu tenho total liberdade como mãe, claro, meu marido como pai, de educar, de passar os valores para os meus filhos, sem problema nenhum. Porém, existem limites, tá? E aí a gente vai trabalhar o que você tem que estar atento e tem que cuidar para não ter senso comum na hora da prova. Então, ó, me acompanha aí na telinha para a gente trabalhar um pouquinho este assunto. Quando a gente fala do aspecto de liberdade, então vamos aqui fazendo nossas anotações. Quando eu falo da liberdade, eu falo de ir e vir e estar nos logradouros de espaços públicos e comunitários, a opinião e expressão, a crença e culto religioso, de brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida comunitária e familiar sem qualquer tipo de discriminação, participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, esses aqui compreendem um aspecto de liberdade expresso no ECA. Então, toda vez que a questão apresenta para você que a gente fala de liberdade de criança e adolescente, vem neste aspecto. Então, eles têm direito de ir e vir? Tem. Existindo, claro, limitações? Sim, então fique ligado, tá? A gente pode ter algumas limitações deste ir e vir da criança e adolescente? Claro, porque tem espaços, tem locais que não vai ser bom para a criança e para o adolescente. E aí a gente pode ter uma certa limitação. E aí vem também o E que determina para nós, além da liberdade, ele vem e fala para nós sobre o respeito e a dignidade, tá? Então, quando eu penso, por exemplo, na questão de respeito, tá? O que é o respeito de acordo com o ECA? O respeito é a inviolabilidade. A inviolabilidade da criança, isso está lá no artigo 17 do ECA, tá? A inviolabilidade da sua integridade física, psíquica, moral, tá? Da criança e do adolescente, preservando a sua imagem, sua identidade, sua autonomia. E todos ainda devem zelar pela sua dignidade. E aí, resumidamente, o que vem a ser a dignidade com relação à criança e o adolescente? Quando eu penso em dignidade, a gente tem que colocar ela a salvo de qualquer tipo de tratamento desumano, violento, vexatório, qualquer tratamento aterrorizante ou constrangedor, tá? Então, isso que a gente vê e fala. Então, toda vez que você se deparar com essas palavrinhas, tratamento, colocar a salvo, tratamento desumano, violento, vexatório, a gente está trazendo a respeito da dignidade. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes a questão vem e apresenta para você um trocadilho, falando que o respeito é pôr a salvo de tratamento violento. Não, o respeito é trazer o aspecto de inviolabilidade
física, psíquica e moral, preservando a sua identidade, valores, ideias e crenças. Enquanto que a dignidade eu vou colocar a salvo de todo qualquer tipo de tratamento, desumano, violento, vexatório, aterrorizante ou constrangedor, ok? Então fica ligado porque esses conceitos muitas vezes são invertidos aí na hora da prova. Continuando, quando a gente fala ainda neste aspecto, aí veio o acréscimo da lei da palmada. Olha lá o que fala para nós o artigo 18A do ECA, que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, olha que bacana, pelos integrantes da família ampliada. Quem são os integrantes da família ampliada? Pode ser um avô, uma avó, um tio, uma tia, aqueles aonde ela possui laços de afinidade e afetividade. Aí também vem falar para nós dos responsáveis pelos agentes públicos, executores de medidas socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar deles, tratá-los, educá-los ou protegê-los. Então você vê, não é somente o pai ou a mãe, até mesmo um professor eu posso colocar aqui? Sim, né? Até mesmo os agentes públicos aqui, executores de medidas socioeducativas, ou seja, é uma amplitude de pessoas que tem que trazer este cuidado. Então, cuidado com o senso comum também, tá? Qual que é o cuidado do senso comum? Nós temos na cultura algo muito forte de que bater para educar tá tudo bem, não é verdade? Sim. Então, hoje a gente vem saindo de um outro contexto. A gente romper com essa cultura do bater. Ah, mas eu sou favorável, eu acho que tem que bater. Para fins de provas, você esquece a sua opinião própria, beleza? E ó, não pode. A lei vem e fala para nós. Toda criança tem o direito de ser educada sem qualquer tipo de castigo físico ou tratamento cruel e degradante. Tá, mas o que é castigo físico ou tratamento cruel e degradante? Aí vem o ECA e estabelece para nós o que é o castigo físico e o que é o tratamento cruel ou degradante. Então, o que é o castigo físico? É a ação disciplinar punitiva usando força. Então, a gente tem aqui o uso da força contra uma criança ou adolescente que traz sofrimento físico ou lesão. E o tratamento cruel ou degradante, o que é? É uma conduta, tá? Então aqui também a gente pode colocar que é uma ação, aqui é uma conduta, tá? Então aqui a ação de uso de força que traz sofrimento físico ou lesão. Então, bater de cinta, pegar a vara e dar no lombo lá da criança, deixar toda marcada. Então, isso que é o uso de castigo físico. Já o tratamento cruel ou degradante é uma conduta ou é uma forma de tratamento com relação a essa criança ou adolescente que traz humilhação. Então, vai humilhar, humilhe, ameace gravemente ou então ridicularize, tá? Então, por exemplo, para fins disso, tá? Para fins então da lei, a gente vem e coloca esse tratamento cruel, degradante, essa humilhação, ameaça, ridicularização. Por exemplo, aqueles castigos antigos que a gente tinha no colégio, sabe? Quais castigos antigos que a gente tinha no colégio? Palmatória, a criança burra ela é obrigada a utilizar um chapéu de burro o tempo todo, sair para o intervalo na frente das outras crianças. Então isso é um tratamento cruel, degradante. Quando a gente bate, causa uma lesão, isso é um castigo físico. Então essas duas formas devem ser coibidas. Então não podem ser formas aceitas de educação de uma criança e do adolescente. E qual é a punição para isso? Quando a gente tem uma ação ilícita, então quando eu vou agir contrário ao que a lei determina, então eu utilizo o castigo físico com relação ao meu filho, tudo depende. Essa minha ação ela pode gerar diversas consequências. Então eu tenho uma consequência administrativa, eu tenho uma consequência muitas vezes
penal, eu tenho uma consequência de natureza civil. O que quer dizer essas consequências? Quando eu falo de natureza penal, eu cometi um crime, então eu posso ir para a cadeia. Quando eu falo de natureza administrativa, eu cometi uma infração que vai me gerar uma multa. Quando eu falo de uma situação, por exemplo, de uma natureza civil, eu gero responsabilidade civil, eu gero dever de indenizar. Um exemplo para você entender isso. Quando eu falo de um acidente de trânsito, o acidente de trânsito ele pode ter uma natureza administrativa, penal e civil. A multa por descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, então furar o sinal vermelho, dá multa. Eu furei o sinal vermelho e atropelei uma pessoa, estava em alta velocidade, então eu posso responder por uma conduta criminosa, mesmo que culposa, por ter matado alguém. Então eu matei alguém, mesmo não tendo a intenção, em razão de um ato ilícito, e eu ainda vou ter o dever de indenizar, pagar indenizações para a família, pagar pensão e tudo mais. Quando eu falo aqui então deste castigo físico, olha lá que interessante. O artigo 18b, ele vem e fala para nós que os pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis e agentes públicos executores dessas medidas, ou qualquer pessoa encarregada de cuidar, de tratá-los, protegê-los, eles poderão ter aplicações de sanções. Olha lá. Então, estarão sujeitos, sem prejuízos de outras sanções, a algumas medidas. O que significa isso? Além dessas medidas que estão previstas lá no artigo 18b, a gente pode ter a responsabilização por um crime. Então, por exemplo, a lesão. Então, eu espanquei o meu filho tanto que eu causei lesões corporais graves. Eu posso responder por um crime também. Então, não quer dizer que antes da lei da palmada a gente não tinha punição. Claro que tem. Só que isso vem e reforça como um direito da criança não ter castigo físico na sua educação, tá? E se eu utilizar, podemos ter encaminhamento a programa oficial comunitário da família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, encaminhamento a cursos ou programas de orientação, a obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado e a advertência. E essas medidas serão aplicadas pelo Conselho Tutelar, tá? Sem prejuízo, claro, de outras providências legais. Então, por exemplo, um pai pode ser encaminhado para um tratamento psicológico, por exemplo, ou um programa oficial? Pode, mas pode também ser punido criminalmente? Pode também, tá? Então, isso pode ter mais reflexos. Então, o ato de eu bater no meu filho, um ato de um professor, por exemplo, que bate numa criança, em sala de aula, se descontrola e bate na criança, a humilha, ele pode ter consequências na esfera administrativa, Então, poder ser demitido, responder um processo administrativo, um professor do estado, por exemplo. Então, a gente pode ter outras consequências decorrentes deste ato. Mas o que o ECA prevê expressamente? Essas 5 medidinhas aqui do artigo 18b, que são aplicadas pelo Conselho Tutelar, sem prejuízo de outras medidas. Então, cumulativamente, a gente pode ter essas medidas e também outras medidas judiciais, ok? Então, trabalhamos aí rapidamente um pouquinho sobre o direito fundamental de respeito, liberdade, dignidade da criança e do adolescente. Fica acompanhando que logo mais tem mais vídeos sobre o ECA. Então, vamos fazer aí uma série com os principais tópicos, aspectos que são cobrados aí em diversas provas de ECA. Fica comigo, me acompanha. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Coloca o sininho, fica acompanhando que sempre tem muita novidade. Então, até a próxima. Grande abraço!